Olá, muito boa tarde para você que nos acompanha aqui no Notícias Agrícolas. Eu sou Rafaela Ribeiro e agora vamos falar um pouquinho então sobre as exportações de café. Ontem a Secafé lançou o seu relatório mensal sobre as exportações do mês de janeiro e vamos conversar então com o diretor-geral Marcos Matos e saber um pouquinho mais sobre esse relatório. Tudo bem, Marcos? Como vai? Olá, Rafaela. Olá a todos. Uma satisfação estar com vocês. Marcos, o Brasil aí embarcou um total de 3,9 milhões de sacas de café em janeiro agora de 2025, tendo aí uma redução de 1,6% em relação ao mesmo período do ano passado. Porém, uma redução que já era esperada diante do que estamos acompanhando, mas mesmo assim alcançamos um bom número, não é mesmo, Marcos? Ah, com certeza, Rafaela. Os números de exportação há bastante tempo vêm mostrando sempre um cenário de que é possível sempre afirmar. O Brasil segue cumprindo todos os seus compromissos, atendendo os mais diversos e exigentes mercados. Apesar de tudo, todas as variáveis climáticas e de logística, tivemos nosso segundo melhor janeiro da nossa série histórica. E com relação aí em contrapartida, a gente teve um aumento significativo aí com relação à receita cambial de exportações, certo? Queria que você explicasse então um pouquinho qual foi o fator que contribuiu para isso e o que se deve aí a esse aumento. Bom, é uma estrutura de mercado que vocês também sempre noticiam, informam os produtores do Brasil todo, é a nossa realidade e que não tende a mudar no curto prazo. Nós temos uma produção sempre impactada por questões climáticas no mundo como um todo, né? A gente viu, por exemplo, a safra passada do Vietnã e da Indonésia, juntos perderam aproximadamente 6 milhões de sacos por problemas climáticos, mas vimos também na América Central, estamos vendo as altas temperaturas no Brasil e as incertezas para a safra 25. No meio de tudo isso, nós temos indicadores muito positivos de consumo. E o USDA falando em 1,5 milhão de sacas a mais, indo para 168 milhões de sacas do consumo global. A OEC já havia indicado para o ano safra um aumento de 2,25% no aumento da demanda. Quem puxa tudo isso? Estados Unidos, União Europeia e China. China cresceu 150% o consumo em 10 anos e vai seguir crescendo. Então, nesse meio todo, estoques baixos, o próprio USDA indicou um estoque final aí ao redor de 20 milhões de sacas, que é o mais baixo dos últimos 5 anos. Então, é uma realidade, é uma estrutura de mercado. Então, com certeza, as nossas receitas cambiais refletem essa condição de mercado. E também o relatório trouxe aí uma informação com relação à competitividade dos cafés do Vietnã e da Indonésia, né? Queria que você explicasse um pouquinho então essa competição aí, né, entre os cafés e como que isso de fato aí vem também de certa forma afetando as exportações aqui no Brasil. Olha, sem dúvida nenhuma, o momento da safra, da maior oferta de cada origem, isso gera diferentes competitividades por preço. Nós tivemos a entrada da safra de café asiática, e vamos usar aqui o Vietnã como referência, por ser o maior produtor de canéforas do mundo, né, o maior produtor de robusta do mundo. Então, quando entrou a safra em novembro, pela própria oferta, a competitividade por meio de diferenciais em relação às cotações da bolsa foram para o lado vietnamita. Então, é natural que esses meses que nós estamos de entre safra, né, portanto, menor oferta para a safra nacional, aliás, baixíssimos estoques diante de tudo que nós vimos até agora, vai dar mais competitividade para o café vietnamita. Isso tende a perdurar até a entrada da nova safra. Então, o Brasil, automaticamente, com a entrada da nova safra, vai recuperar a competitividade por preço. E isso vai perdurar, provavelmente, de maio até novembro, dezembro, que é o que nós vimos em 2024. Então, é natural o momento da entrada da safra, é natural essa competitividade por preço, que em determinados momentos está mais em uma origem, em outro momento está em outra. E com relação aos gargalos logísticos que enfrentamos aí durante 2024, como está essa situação agora para 2025 e como que foi esse mês, né, de exportações aí com relação a esses entraves? Olha, é interessante mencionar isso, porque no fim de 2024, quando informamos, né, as exportações de 50,4 milhões de sacas, o último dado que nós tínhamos de cafés parado nos portos, aliás, a conclusão de 2024, mostrou que estavam parados nos portos 1,8 milhão de sacas de café. Então,
essa saca parada, de certa forma, pode ter até ajudado nos números de agosto, como ela também tem perdurado ao longo dos meses e um mês acaba influenciando o outro em função desses cafés parados em terminais portuários, em estruturas portuárias, nos portos. É bem provável que o gargalo logístico no longo prazo ele se mantenha, até piore, porque o agronegócio tem como vocação crescer, cresce em produtividade, com sustentabilidade, mas o Brasil já é o maior exportador líquido de alimentos. Então, todo o aumento que a gente precisa ter no café, na laranja, no algodão, tantos outros produtos que muitas vezes usam contêineres e disputam com a mesma logística. Então, é natural que esse problema, se não fizermos os deveres de casa, que é ter mais portos, uma infraestrutura mais modernas, mais terminais, os terminais tradicionais, nós vamos ter um cenário mais desafiador. Alguns associados relataram relativa melhora, mas são questões conjunturais. O estrutural mostra que a gente tem um dever de casa urgente para fazer, para não termos gargalos ainda mais graves para o futuro. E com relação, de fato, aí às oportunidades e os desafios, né, do Brasil aí diante, né, da participação no mercado, vamos dizer assim, global de café, como que está a expectativa para este ano, diante deste número aí, apesar de já estar esperada essa queda nas embarcações, conseguimos aí embarcar uma boa quantidade, então quais são as expectativas para esse ano, Marcos? Olha, sem dúvida nenhuma, a gente tem absoluta certeza que vamos ter números expressivos para 2025. O nosso ano safra de julho até janeiro é parcial, faltam ainda 5 meses para concluir. Estamos com 11% acima, né, com 30,15 milhões de sacas. Então, sem dúvida nenhuma, vamos atingir todos os mercados. Todos os blocos econômicos, todas as regiões têm aumentado as compras. Já vinham se destacando o Oriente Médio, países árabes, leste europeu, todos esses já vinham crescendo. Isso é ótimo, porque mostra as novas gerações consumindo café. Aqui já falamos de China, a importância da China e todos os mercados asiáticos que estão em desenvolvimento e que já são tradicionais, como Japão e Coreia do Sul. E não podemos esquecer que a União Europeia na conclusão de 2024, aumentou em quase 45% as compras de café do Brasil. Ou seja, mesmo diante de tantas regras, tantas necessidades, e a gente lançou nossa plataforma de rastreabilidade, nosso protocolo ESG para cumprir as leis anti-desmatamento, mesmo que ainda esteja em período de testes, nós temos a transparência. Então, nesses momentos, o importador entende o Brasil como porto seguro, a origem que entrega o café certo, no momento certo, a preços competitivos. E aproveitamos, obviamente, até negociações mais adequadas com ágios, né? Então, tudo isso coloca a gente nos mercados mais diversos e exigentes. Com momentos mais difíceis, como esse que a gente vive de entre safra, momentos mais difíceis que podem acontecer na questão logística em determinados períodos, e, obviamente, vamos ter volumes maiores a partir da entrada da safra 2025. Com relação de fato a essa preocupação, né, com a oferta limitada para esse ano e também a demanda, né, que é outro ponto aí que tem também impactado bastante aí, gerado bastante especulações. Como que fica, como tem sido o impacto dessa alta dos preços com relação à nossa demanda global? Já sentiu algum tipo de interferência com relação a isso ou seguimos aí tendo uma boa demanda? Olha, até o momento, todos os indicadores mostram aquele conceito da inelasticidade do café, né? Às vezes ele tem variações, mas não necessariamente retrai o consumo. Temos que acompanhar esse número. A BIC fez uma coletiva de imprensa recentemente, mostrando que o consumo até cresceu em 2024, apesar, né, já temos alguns meses com essa estrutura de preços mais altos, né? Nós tivemos uma grande valorização ao longo de 2024, que está seguindo agora em 25. Difícil falar se vai seguir nesse rumo, mas o que a gente sabe é que tende a ter cotações mais altas por conta dessa estrutura toda do mercado. O consumidor global, muitas vezes, desses mercados mais tradicionais, tem renda maior, e o café é parte do custo, né? Também não é o todo, né? Numa cafeteria, qual que é a participação do café no valor de uma xícara, mesmo do café industrializado. Então a gente tem que seguir acompanhando.
pode ter sim impactos. Nós não sabemos para que lado as cotações irão. É preocupante esse cenário, é preocupante para a indústria, porque muitas vezes não consegue repassar o preço na íntegra, né, do aumento na íntegra para a gôndola do supermercado. É complicado para o exportador, porque o mercado segue invertido, ou seja, as cotações para o futuro seguem um pouco abaixo do presente. Então, aí, em tempos de juros altos, custos financeiros altos, difícil carregar estoques, né? Então, é desafiador para todos os elos da cadeia. E não estamos vendo solução no curto prazo. Para a gente terminar nossa conversa aqui, como que ficou então aí a disputa entre canéfora e arábica, desculpa, o conilon e o arábica, né, em janeiro, e qual é a tendência aí para os próximos meses das variedades? Bom, para janeiro em específico, a gente mantivemos ali uma estabilidade. Para os arábicas, foram 3,3 milhões de sacas, uma queda de 0,3%, mas é um cenário que a gente vai ver retração por conta da entre-safra, né? Então não existe aquela oferta, exportamos tanto, né, em 2024, então é natural, embora o volume é muito expressivo, 3,3 milhões de sacas, né? Nós nos acostumamos com números altos, né? Mas a Costa Rica como um todo produz 1,2 milhão de sacas de café arábica. Só em janeiro exportamos 3,3 de arábica. No Conilon, nossas canéforas, Conilon e Robusta, nós retraímos 28,9%, exportamos 328 mil sacas, e aí tem o impacto da competitividade por preço, que nós falamos, né? Com a entrada do café vietnamita e da Indonésia, então é natural, vamos ter esse cenário nos próximos meses também. E os cafés industrializados ajudaram a puxar as exportações de uma forma positiva, aumentaram 25%. O café solúvel, por exemplo, foram 366 mil sacas de cafés verdes equivalentes exportados na forma de solúvel. Então ajudou no volume, ajudou nos preços e lembrando também que nesse mês de janeiro tivemos quase 30% em valor exportado pelo Brasil por cafés diferenciados, que são cafés com selos e normas de sustentabilidade, certificações ou cafés de qualidade, de maior pontuação. Quase 30% de tudo que nós exportamos com um diferencial significativo de preço. Muito legal. Marcos, agradeço mais uma vez sua participação aqui com a gente e vamos nos encontrar no próximo mês aí para trazer novamente as informações com relação aos embarques do café brasileiro. Muito obrigado, Rafael. Ficamos à disposição aqui no Secafé. Obrigada. Bom, vou ficando por aqui. O relatório completo com todas as informações e todos os dados com relação aí às exportações do mês de janeiro de 2025, você já encontra no portal do Notícias Agrícolas para ficar por dentro aí de todos os pontos, né, relatados aí pelo Secafé. Muito obrigada pela companhia. Notícias Agrícolas, informação agro relevante e conectada.